Hoje no nosso vídeo de análise de pintura a gente vai falar sobre como começar a sua primeira pintura. Eu vou analisar a primeira pintura de um inscrito aqui do canal e vou dar muitas dicas para você, então se liga no vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos continuar fazendo análises de pintura dos inscritos aqui do canal. Essa é uma série de vídeos que eu estou gravando, analisando a obra, analisando as pinturas dos inscritos aqui do canal que me enviam. O pessoal sempre me perguntava alguma coisa sobre pintura e eu respondia, mas respondia no WhatsApp ou no direct. E aí eu resolvi gravar esses vídeos para responder vocês, tá certo? A intenção aqui não é denegrir a imagem de ninguém, nem dizer que o trabalho está ruim, mas sim contribuir para que os inscritos aqui do canal tenham um pouco mais de informação de como podem proceder, como podem começar com o seu trabalho. Então vamos lá, hoje a gente vai analisar o trabalho do Emerson. É esse trabalho aqui, ó, o Emerson Souza me mandou, tá? É uma tela que ele fez, é a primeira tela dele. Essa primeira tela que ele pintou, e eu fiz algumas perguntas para ele para saber exatamente como foi essa pintura, né? Então é o seguinte, ele me disse que o problema maior que ele sentia nesse trabalho foi a questão da perspectiva, tanto da perspectiva tonal quanto da perspectiva linear. E nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Ele me falou também sobre as cores, que não gostou muito das cores, que gostaria de aprender mais sobre as cores. O que ele me falou que mais gostou nessa obra foi a experiência que ele teve em fazer esse trabalho, em fazer sua primeira pintura. E a gente fica muito feliz com isso, saber que alguém está começando a trilhar esse caminho da pintura, esse caminho da arte. E aí a nossa intenção aqui é dar algumas dicas para ajudar ele e ajudar você também. E aproveitando, se você não é inscrito no canal, então se inscreve aí no canal, clica no sininho das notificações para receber sempre notificação assim que a gente tiver um vídeo novo. E aproveita também, deixa o seu joinha, dá o seu like, contribui aí para que a gente continue com esse trabalho, A forma de você contribuir para que a gente possa manter esse trabalho aqui no YouTube é dando o seu gostei, compartilhando, se inscrevendo no canal, tá certo? Então eu agradeço desde já e vamos então à análise do trabalho. Bom, aqui está o trabalho do Emerson, o primeiro trabalho dele. A gente tem muita coisa para avaliar aqui, planos, cores e tal. Então uma das questões que eu vi aqui é com relação à perspectiva. O Emerson me falou que não utilizou referência e esse é um dos problemas de quem está começando a pintar. Aí já fica a primeira dica, eu quero que você anote essa dica. Use sempre referência, tá? A referência ela é fundamental para que você tenha um trabalho de qualidade. Usar referência não significa dizer que você vai reproduzir uma fotografia. Durante esse vídeo eu vou mostrar para você como você pode aproveitar referências para fazer um trabalho original, para fazer um trabalho que você criou. Quando eu falo de perspectiva, pode ter muita gente que não sabe o que é perspectiva e tudo bem. Eu vou explicar para você aqui rapidamente o que seria a perspectiva. A perspectiva é aquela sensação que você tem de profundidade, que as coisas estão mais distantes, que elas ficam em 3D, em 3 dimensões, mesmo ela estando em 2 dimensões. Por quê? Porque o papel ele só tem altura e largura, ele não tem profundidade. Então, essa capacidade de dar profundidade é a perspectiva. No caso aqui do Emerson, por exemplo, há algumas coisas que ficam bem claras. Essas janelas, por exemplo, elas estão da mesma altura. Quanto mais distante as coisas estão, menores elas vão ficar. Então essa janela aqui ficaria um pouquinho menor, essa janela seria um pouquinho mais baixa com relação a essa porta, com a parte de cima da porta. Essa parte aqui também a gente vê que tem alguma coisa que não tá legal aqui com relação ao muro. E isso aqui, ó, essa parte aqui de calçada, que ela dá uma sensação estranha, parece que é uma continuidade da parede, ela não parece estar na horizontal. Então, nós vamos ver como a gente pode ver isso, como a gente pode consertar isso, tá certo? Para você entender perspectiva, eu vou mostrar aqui um conceito que a gente usa, um conceito simples, que vai fazer com que você entenda o que é perspectiva, qual é o conceito. Primeira coisa é a seguinte, linhas horizontais paralelas, ou seja, que ela está uma do lado da outra, elas vão para o mesmo lugar. Olha só essa caixa aqui, por exemplo. A gente tem essas 2 linhas aqui, aliás, essas 3, ó, elas são paralelas, elas estão no mesmo sentido, elas são horizontais. Se elas fossem longas o suficiente, se elas fossem muito grandes, ela iria chegar num ponto em que iriam se encontrar. Elas vão se encontrar aqui, ó, na frente, tá vendo? Ó, se encontrar num ponto.
todas essas linhas. Já essas outras linhas, elas estão no outro sentido, elas também são horizontais, mas elas estão num outro sentido, então elas vão para outro local, outro ponto. Esses pontos aqui, a gente chama de pontos de fuga. E o ponto de fuga, ele vai estar na linha do horizonte. A linha do horizonte é a linha que fica na altura do seu olho. Então vai depender de onde você está olhando. Se você estiver em cima de um prédio, a linha do horizonte vai ser mais alta, né? Aí o exemplo dessa caixa aqui, ó, ela está abaixo da linha do horizonte, então você vê a parte de cima. Isso aqui, por exemplo, poderia ser uma caixa mais no chão mesmo, ou você poderia estar em cima de um prédio, vendo prédios mais baixos. Já essa aqui do meio, ela é uma caixa que está na altura do seu olhar. Então o que acontece? Você nem vê a parte de cima, a tampa, nem vê o fundo da caixa. Já essa outra caixa aqui, ela está acima da linha do horizonte, né? Você está aqui e ela está acima. Por exemplo, poderia ser um container elevado por um guindaste, né? E aí a gente viria aqui embaixo dele, tá certo? Aqui são as caixas sem as linhas, né? Ó. E aquelas linhas são apenas guias para a gente, mas elas ficariam assim, tá? Para você entender direitinho. Aqui um exemplo real de como se comporta a questão da perspectiva. Ó. A gente tem uma casa aqui, um prédio. E aí, tá gostando desse vídeo? Essas informações estão sendo importantes para você? Eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar. E eu queria te pedir desculpa por interromper a aula assim no meio, mas é porque eu tenho uma outra informação que é muito importante. Eu tenho certeza que vai ser importante para você e eu não iria me perdoar se esse vídeo terminasse e eu não passasse essa informação. É o seguinte, agora no início de janeiro de 2022, eu lancei o meu curso Iniciando na Pintura de Retratos Realistas. É um curso para iniciante, mas é um curso completo. É um curso que vai te ensinar como começar do zero e como continuar estudando mesmo depois que você concluir o curso. Pois, como você sabe, meus cursos não são cursos de receitas, eu trabalho com fundamentos, os fundamentos da pintura, e você aprende a pintar, e não a pintar uma coisa em específico. Mas bem, essa não é a informação que eu quero trazer. A informação que eu quero trazer mais importante é que, como esse curso é um lançamento, eu estou fazendo o lançamento dele agora, durante todo o mês de janeiro você pode adquirir ele numa super promoção de apenas 10 vezes de R$ 11,08. Ou R$ 97,00 à vista. Mas corra, porque é só até o final de janeiro. A partir do dia 1º de fevereiro, ele volta ao preço normal dele, que é de R$ 297,00. Então, por isso que eu tive que parar esse vídeo agora para te dar essa informação. Você pode adquirir esse curso por 1/3 do valor que ele vai ficar, que é o valor real do curso a partir de fevereiro. Então não perca tempo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar e lá na página do curso ver tudo sobre o curso e ver como esse curso pode te ajudar a aprender a pintar retratos realistas, tá certo? Então não perca mais tempo, clique aí no link e adquira agora no preço promocional que vai só até o dia 31 de janeiro, tá certo? Eu te espero lá. Vamos continuar no vídeo. Temos uma grande quantidade de linhas paralelas, ó, desse lado aqui, ó, tem várias linhas aqui, tem essas linhas principais aqui, essa daqui, essa da calçada, ó, aqui da escada, tá? Todas elas vão seguir um caminho aqui. Ó, eu fiz aqui 2 linhas paralelas aqui, então a gente encontra aqui o ponto de fuga e a linha do horizonte. Ó. As linhas da janela, ó. Veja que essa janela aqui é menor do que essa no olhar, mas a gente sabe que realmente ela não é. No objeto real elas são do mesmo tamanho, mas na visão elas vão ficar menor. Então, ó, aqui também tem uma linha que segue aqui e que viria para o ponto de fuga. Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui é esse dessa rua. Por quê? Porque aqui a gente vai ter um único ponto de fuga. Mas veja, ó, essas linhas aqui da rua são paralelas. Todas essas linhas, as linhas das portas, ó, essas linhas aqui de cima, enfim, todas essas linhas aqui são horizontais e são paralelas. Mas tenha muito cuidado quando você vai fazer um trabalho de perspectiva para não deixar tudo muito engessado, tudo muito reto, muito igualzinho, tá? Por isso que você precisa de uma referência. Veja aqui, por exemplo, ó, a gente tem essa coisa desigual aqui na calçada, embora essa calçada ela vá para esse caminho aqui. A gente tem uma curva aqui, é uma perspectiva um pouco diferente, mas é uma curva que vai lá para um ponto de fuga e faz a mesma coisa. A gente tem aqui a linha das portas, ó. Você vê que essas portas aqui, elas são mais baixas do que essas aqui já estão um pouco mais baixas aqui, ó. Mas todas seguem o mesmo ponto de fuga.
Aqui também essas janelas, essa porta aqui azul, elas são mais altas. Enfim, acho que deu para você entender que tudo vai para o ponto de fuga. Então agora eu vou mostrar no papel como o Emerson poderia desenhar esse trabalho aqui usando essa teoria da perspectiva para ficar mais interessante. Como eu falei, é interessante usar uma referência. Então ele poderia usar essa referência aqui, ó. Você tem aqui os pontos de fuga que eu já marquei, você tem aqui essas linhas que eu já marquei, a mesma coisa, só que aqui no caso dele, dessa casa aqui, a casa é menor, a gente poderia cortar ela aqui, depois dessa porta, fazer a portinha aqui, as janelas do mesmo jeito que ele fez. Enfim, eu vou mostrar para vocês aqui, vai ficar bem mais fácil de você entender. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como a gente pode fazer o desenho de perspectiva a partir de uma referência. Como eu estou fazendo para mostrar como o desenho do Emerson ficaria, eu vou usar a própria pintura dele como referência. Mas o ideal, quando você vai fazer, é usar a referência de uma fotografia. A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a linha do horizonte e os pontos de fuga. Eu estou fazendo aqui no computador para ficar mais fácil de você visualizar, mas isso aqui é feito normalmente no papel. O ideal é que você pegue uma cartolina, imagine que essa parte branca aqui é uma cartolina, e você vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, só que usando papel, lápis e régua. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar encontrar o ponto de fuga. Então eu vou traçar uma linha aqui, a partir dessa linha da calçada, deixei ela vermelha aqui, mais grossa para poder você ver, e uma outra linha paralela que eu sei que está acima do ponto de fuga. Ó. Pronto, encontrado o ponto de fuga, nós encontramos também a linha do horizonte. Agora nós precisamos encontrar outro ponto de fuga que é desse lado. Então, pessoal, eu coloquei aqui dois pontos aqui bem grandes, coloquei PF aqui para a gente lembrar que é ponto de fuga. Nós achamos o ponto de fuga a partir dessas linhas aqui, ó, e a linha do horizonte. Então aqui, a partir daqui, a gente vai trabalhar o desenho. Eu vou tirar essa pintura daqui e a gente agora vai trabalhar aqui em cima. Primeira coisa que eu vou fazer é a linha da casa. Primeira coisa que eu vou fazer é a linha da casa. E aqui eu já começo a trabalhar outras linhas, ó. Aqui é a linha da casa. Essa primeira linha aqui é da calçada. Então aqui é a linha da casa. Aqui eu vou fazer outra linha delimitando o tamanho da casa, ó. Agora sim eu vou trabalhar aqui a altura do muro. Veja que tudo que é do desenho eu estou colocando em preto. O que é a linha de marcação eu estou colocando em vermelho. Vamos então delimitar agora a altura das portas. Da porta, aliás, e das janelas. Veja que eu fiz uma porta aqui. E aqui eu tenho que saber qual a altura dessa janela. No caso aqui da pintura do Emerson, ela fica exatamente em cima da linha do horizonte. Eu fiz as linhas que marcam a casa, fiz a linha que marca a altura da porta e das janelas. Aqui embaixo não precisou porque ela já é na altura da linha do horizonte, então era só uma linha que viria para cá, então não teve necessidade. Fiz aqui as janelas e as portas já direto. Essa daqui é mais fina do que essa, mais estreita, e a porta é mais larga. Então cada vez que vai ficando mais distante, vai ficando mais estreita. Vamos fazer agora esse vitralzinho que tem aqui. Essa parte arredondada eu não vou fazer agora porque não é o objetivo aqui. O objetivo é só fazer a marcação. Fiz as linhas aqui em vermelho, que são linhas de marcação, que vão mostrar para a linha do horizonte. E fiz aqui o desenho das linhas da janela. Deixa eu aproximar mais, tá vendo? Linhas da janela, para depois a gente vai apagar todas as linhas vermelhas. Vamos agora trabalhar aqui a calçada. Fazendo aqui a linha da calçada, uma segunda linha que vai ser a base da calçada, ó. A casa que fica aqui na frente, ela não está exatamente no alinhamento dessa aqui, está no alinhamento do canto do muro. Nós vamos estender essa linha para cá, para poder fazermos o canto da casa. Mas qual a altura dessa parede? Ela é dessa altura, dessa aqui, dessa? Qual a altura? Nós vamos saber agora. Para fazer isso, eu vou comparar essa linha aqui. Então, para saber a altura dessa casa, eu tenho que comparar com essa. Só que essa casa não está no alinhamento dessa, ela está mais para trás, ela está mais distante, porque tem um muro aqui. Então, eu aumentei aqui essa linha. Se essa casa estivesse para cá, igual aqui,
ela seria dessa altura. E para eu saber a altura dessa daqui, eu vou traçar uma outra linha aqui, que vem lá do outro ponto de fuga. Então aqui está a altura da nossa segunda casa. Aqui, ó. Pronto, aqui eu já fiz as linhas dessa casa. Aparentemente parece complexo, mas vai ficando mais fácil com o passar do tempo. Bom, aqui para delimitar a altura do muro, e eu defini que a altura do muro seria a mesma altura dessa parte de janela aqui, ó. Para fazer a calçada, eu fiz o seguinte, eu fiz uma linha vinda desse ponto de fuga para cá e outra linha vindo desse ponto de fuga para cá, para cruzar as calçadas. Fazer a linha do muro, ó, a linha do muro, da altura do muro. Olha aí, já temos quase toda a estrutura da casa, da rua, do muro. É claro, isso aqui é a estrutura, depois você trabalha com detalhamento, né? Isso aqui seria um esboço. Aqui para a gente fazer a parte do telhado, então a gente vai fazer aqui, eu vou fazer aqui, ó. Uma linha que viria daqui, outra que viria daqui só por uma questão mesmo de visualização. Aqui eu fiz uma outra linha para delimitar essa parte de fora, né, do telhado que fica por fora, que a gente fica visível aqui, né? Então aqui vai ter uma linha que vai sair daqui e vai fechar o telhado aqui, né? Diminui essa parte do telhado aqui que estava muito grande, só aproximei essa linha vermelha, né, essa linha guia aqui um pouquinho mais, para ficar menor, né, essa sobra de telha aqui. Nós não iremos ver aqui a parte de cima da casa, porque aqui, no caso da linha do horizonte, a casa está em cima da linha do horizonte. A gente viu isso lá naquelas caixas. Aí está a parte de esboço desse telhado. Eu não vou nem detalhar muito ele, porque, como eu falei, está muito... ele é mais complexo, ele é muito complexo, e para explicar isso aqui, mas é a mesma coisa. Eu segui linhas aqui, é porque aqui nesse telhado ele tem algumas diagonais. Bom, gente, é isso aqui. Isso aqui é uma coisa que tem que se estudar, tem que estudar bastante. Mas existe uma lógica nisso aqui. Vai estudando por coisas mais simples. Eu vou só tirar agora as linhas guias para você ver como é que fica o desenho. Bom, essa aí é a base da casa, gente, ó. Faltou a janela aqui desse lado da casa, mas é bem simples de fazer, é só ligar ao ponto de fuga. Como a referência do Emerson já estava pronta, então algumas coisas não pude alterar. Eu já fiz até um arredondamento aqui, que ficou mais parecido e tal, dei uma modificada aqui no olho, certo? Mas é isso. Espero que você tenha entendido isso aqui e a gente continua com a aula. Bom, pessoal, você viu aí como fica fácil quando a gente tem um conhecimento básico sobre perspectiva e a gente tem uma referência de como a gente pode fazer um desenho, né, definir um desenho que não necessariamente é a nossa referência, tá certo? Depois de falar então sobre a questão da perspectiva no trabalho dele, aí eu vou fazer um apanhado geral aqui de algumas coisas que a gente pode definir melhor também, como ele pode melhorar, tá certo? Com relação ao céu, a gente tem aí a perspectiva tonal. Eu falei sobre isso no vídeo passado, que eu fiz análise também de um trabalho de um inscrito, né? Então vou deixar o card aqui para você assistir depois, mas é muito simples. Primeiro você tem que usar uma referência, né? Referências como essas que eu estou mostrando aí de céu. Depois você precisa entender de perspectiva tonal, ou seja, aqui fica mais claro, aqui mais escuro, e aí você faz um degradê e tem uma perspectiva tonal ótima. Com relação às nuvens é outra questão, né? As nuvens ficaram muito personalizadas, muito artificiais. Olhando uma referência também como essas que eu estou mostrando para você aí, você vai ver que fica bem mais fácil a gente entender as nuvens. Agora você precisa também, é claro, praticar o seu olhar para ver as coisas e não ver símbolos nas coisas, né? Com relação aos valores tonais, que diz respeito principalmente a essas plantas aqui, essas duas árvores, a gente pode ver aqui que elas estão muito bidimensionais. Por quê? Porque não tem profundidade. E como é que você dá profundidade numa coisa assim? Você precisa trabalhar o claro e o escuro, que é o valor tonal, certo? Eu falei sobre isso também no vídeo passado. Você faz uma base mais escura toda e depois você vem colocando a folhagem, né? Colocando as copas com locais mais claros, locais mais escuros. Eu não vou refazer aqui também para o vídeo não ficar muito longo, eu já falei disso no vídeo passado, aí você vai lá e assiste também. Agora eu gostaria de falar com você com relação às cores. Foi uma das coisas que o Emerson me falou, que não sabia fazer as misturas de cores, que tinha dificuldades. Então a dica importante aqui, que é uma das dicas para você anotar, é você precisa estudar a teoria da cor. Assim como você precisa estudar também perspectiva, um pouco de desenho, você não precisa se tornar um exímio desenhista, você precisa apenas estudar
um pouco para entender um pouco esses fenômenos que acontecem. Assim também a teoria da cor. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo o básico sobre teoria da cor, que é o que você precisa saber agora, o que você precisa saber no momento para estudar muito sobre teoria da cor. Porque o fundamental mesmo é você fazer a mistura, é experimentar, é ficar misturando cores a partir da teoria, tá certo? E usando referências para você chegar naqueles tons lá. Então, veja o vídeo, assista o vídeo, que lá diz tudo que você precisa saber sobre teoria da cor. Mas é claro, aqui, por exemplo, você tem uma variação muito pequena de cores, tanto do chão, como do muro, das paredes. Então você pode dar umas variadas aí, que já fica legal, mesmo você utilizando algumas dessas cores que estão aqui. Eu acho que o problema mais é com relação à variedade de tons, por exemplo, aqui no chão, certo? Enfim. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você achou esse conteúdo relevante, deixa aí o seu gostei, porque essa é uma forma de você contribuir com a gente, uma forma de fazer a gente continuar trazendo conteúdos como esse. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também, ative aí o sininho das notificações, que sempre que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que gostam de pintura, com seus grupos do WhatsApp. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, então. Um grande abraço e valeu!